todos! Bom, nessa aula vamos falar do tipo de texto mais pedido em uma prova de concurso público, a dissertação. As bancas corretoras geralmente avaliam a partir do que está escrito na dissertação. Elas avaliam a capacidade do candidato em expor o seu ponto de vista e embasá-lo com argumentos sobre um determinado assunto, avaliando também o seu senso crítico e o seu conhecimento de mundo. O texto dissertativo está presente predominantemente em contexto escolar e por isso é conhecido como um gênero escolar. Uma característica importante das dissertações é o caráter argumentativo. Fora do ambiente escolar, podemos ver textos como os editoriais e os artigos de opinião, que também são argumentativos, porém apresentam uma função no meio social e fora da escola. Ao produzir um texto dissertativo, o candidato deve essencialmente analisar e explicar os aspectos de uma questão de forma não subjetiva, ou seja, na dissertação o autor deve apresentar a sua opinião de forma mais abrangente, com uma argumentação racional, válida para todos, e não com marcas que mostrem que o ponto de vista é apenas dele, independentemente se o tema trazer um assunto de ordem social ou filosófico. O texto dissertativo, portanto, tem como finalidade expor de forma argumentativa o ponto de vista do autor sobre uma determinada questão. Expor o ponto de vista sobre um determinado assunto também é a finalidade de gêneros como editorial e o artigo de opinião. Porém, o artigo de opinião, apresenta a visão de um articulista e aquele, o editorial, apresenta o ponto de vista do jornal sobre um determinado assunto. A respeito da linguagem, os textos dissertativos apresentam uma forma de escrita que representa um caráter lógico-racional. Por isso, evita-se usar a primeira pessoa do singular, retirando a singularidade do texto, tornando-o mais geral. As dissertações são escritas na variedade do português escrito culto, do português padrão. A estrutura da dissertação. Vamos falar um pouquinho dessa questão. Em relação à estrutura de um texto dissertativo, esqueça os mitos e os vícios. Esqueça as famosas receitinhas, as fórmulas mágicas. Uma boa dissertação nem sempre apresenta apenas 4 parágrafos, nos quais o primeiro diz respeito à introdução, o segundo e o terceiro ao desenvolvimento argumentativo e o quarto à conclusão. Em relação à conclusão, nem sempre é necessário apresentar uma solução para o problema, como muitos acreditam. Há problemas que são impossíveis de se resolver definitivamente. Muitas vezes, somente será possível apontar uma possibilidade ou o início de um caminho que leva a uma solução no futuro. A dissertação geralmente apresenta a introdução, o desenvolvimento argumentativo e a conclusão. Agora, a quantidade de parágrafos e o tipo de conclusão não são fixos, variam em relação à proposta e ao projeto de texto. Falando em projeto de texto, atente-se para ele e pense no percurso argumentativo do seu texto para estruturá-lo. Para você ver melhor a estruturação de uma dissertação, segue abaixo uma dissertação feita para o vestibular da USP, considerada acima da média. Esse texto foi baseado na proposta do vestibular da USP, que pedia para o candidato dissertar sobre a questão da amizade. Vamos ler a redação juntos? Vamos lá! Primeiramente, vocês podem notar que nessa redação não tem título. Na dissertação, não é obrigatório o uso do título, apenas será obrigatório se tiver escrito na proposta que o título é imprescindível, ok? Então vamos começar a leitura. O conceito de amizade revela uma concepção sobre as formas de relações interpessoais. Assim, ele está sujeito a variações ao longo do tempo, em diferentes espaços e sob diferentes circunstâncias. No atual contexto, vive-se uma tendência à crescente urbanização, acompanhada pela relativa impessoalidade no tratamento e por um maior distanciamento entre os indivíduos. Além disso, o individualismo apresenta-se como uma barreira às plenas relações de amizade. Dessa forma, apesar de avanços tecnológicos que permitem maior comunicação entre as pessoas, a amizade encontra crescentes obstáculos ao seu desenvolvimento na sociedade atual.
Com o advento da industrialização e da urbanização, o crescimento excessivo das populações urbanas termina por modificar as relações interpessoais. Os indivíduos seriam submetidos a uma rotina dinâmica, em que os contatos são rápidos e superficiais. Por isso, dificulta-se que ocorra uma relação de confiança-elemento, fundamental à amizade entre pessoas. Os indivíduos seriam submetidos a uma rotina dinâmica em que os contatos são rápidos e superficiais. Por isso, dificulta-se que ocorra uma relação de confiança-elemento, fundamental à amizade entre as pessoas. É comum que um habitante de cidades grandes conheça uma vasta gama de pessoas, mas que com a maioria se relacione superficialmente, em contraposição às cidades pequenas atuais ou às dos tempos remotos, em que as relações humanas se apresentam mais sólidas. Tal fato é uma das razões para que o conceito de amizade íntima e sem barreiras, descrito por Cícero, poeta da antiguidade, seja cada vez mais raro na sociedade atual. Ainda que se conheça o valor e os benefícios de uma amizade verdadeira e disponham de meios tecnológicos de comunicação capazes de aproximar as pessoas, os habitantes de grandes cidades, em sua maioria, se relacionam de forma distante e superficial. Além disso, o pleno desenvolvimento das amizades é obstruído pela disseminação do individualismo entre as pessoas, fruto do advento do capitalismo e da busca constante pela realização dos próprios objetivos. Um dos valores que devem estar presentes em uma verdadeira amizade é a fraternidade e a disposição para se ajudar ao próximo. Porém, guiados pela lógica capitalista, muitos indivíduos atendem a seus próprios interesses de forma egoísta, sobrepõem seus mesquinhos objetivos aos de todos os demais. Assim, quando solicitados, não se mostram dispostos a auxiliar nem sequer os chamados amigos. Juntamente movidos pelo egoísmo, outros estabelecem falsos laços de amizade, visando exclusivamente as vantagens e benefícios materiais advindos de tais amizades movidas pelo interesse. Todavia, tais relações não são exclusivas dos tempos atuais. Pensadores como Montaigne alertavam que já eram mais comuns as relações superficiais oferecidas do que as amizades verdadeiras. Portanto, ainda que atualmente se ofereçam meios de comunicação eficientes para aproximar as pessoas, e ainda que a sociedade reconheça o valor da amizade, como se mostra em pessoas e canções, tais relações são cada vez mais escassas. A sociedade atual, dinâmica e capitalista, privilegia o individualismo e as relações superficiais em detrimento da verdadeira amizade. Bom, abaixo está o endereço de onde essa redação foi retirada. Se vocês quiserem ler outras, vocês podem procurar nesse endereço abaixo. Bom, agora vamos para a análise desse texto. Comecemos pela introdução. A introdução dessa redação apresenta o assunto a ser discutido e a antecipação da conclusão, o que neste caso configura-se como a tese a ser defendida ao longo do texto. Bom, vamos retomar um pouquinho a tese da redação que a gente acabou de ler. Vamos ler juntos. Dessa forma, apesar de avanços tecnológicos que permitem maior comunicação entre as pessoas, a amizade encontra crescentes obstáculos ao seu desenvolvimento na sociedade atual. Bom, isso que a gente acabou de ler aqui são os pontos principais de uma introdução, ok? Agora vamos para o desenvolvimento argumentativo. O desenvolvimento argumentativo é vinculado à introdução. O autor da dissertação que acabamos de ler apresenta argumentos para apresentar quais são os obstáculos da amizade na sociedade atual, apesar dos avanços tecnológicos permitirem uma maior comunicação entre as pessoas. Ele apresenta como argumento principal o individualismo dos sujeitos, fruto do capitalismo. Agora vamos para a conclusão. Vamos ver como é que ele concluiu esse texto. A conclusão desse texto, assim como a maioria das conclusões de textos considerados acima da média, nada mais é do que encerramento do percurso argumentativo. Ela vem como uma consequência dos argumentos, concluindo o ponto de vista do autor e não como algo inesperado e novo. Bom, observando a redação acima, você pode ver que o fundamental para uma boa dissertação é a relação entre todas as partes do texto
e um bom projeto de texto. Gente, essa foi apenas uma aula de introdução. No decorrer do curso, você vai estudar cada parte da dissertação de forma detalhada. Fique calmo. Vamos ter uma aula só para introdução, uma aula só para você saber como constrói argumentos e uma aula sobre conclusão, tá? Fiquem tranquilos que vamos analisar isso de forma detalhada para você saber tintim por tintim, ok? Bom, mas para você começar já a estudar e a entender como é que faz uma boa dissertação, é importante que você faça os exercícios dessa aula, pois eles te ajudarão muito a desenvolver a sua escrita. Se tiver dúvida, você já sabe, escreva na área de perguntas e respostas que logo responderemos. Bons estudos e até logo!